Bom dia, jovens! Então, dando seguimento aí à apresentação do material, né? Vamos lá então para os 3 próximos capítulos da apostila 2, que falam sobre a África. Vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Primeiro, falando sobre sociedade e natureza da África. Lembrando que esse conteúdo sobre a África vai ser o conteúdo trabalhado na segunda prova, né? Os 3 últimos capítulos da apostila 2. O primeiro fala então de África, natureza e sociedade. Lembrando, isso aí você já deve ter estudado em história, que a África ela é o berço da humanidade. Os primeiros homens, né, da nossa espécie, o Homo sapiens, saíram da África, lá do centro da África, e se deslocaram pela Europa e pela Ásia, né, ao longo dos anos, tá certo? E na África surgiram algumas técnicas fundamentais que o homem utiliza até hoje, por exemplo, como a mineração, a capacidade de extrair minerais para produzir ferramentas, né? Lembra aí da idade do cobre e da idade do ferro, né? Essa capacidade de manipular os metais através do fogo e a capacidade de criar sistemas de irrigação, de não depender exclusivamente do rio naquele local, mas de deslocar a capacidade desse rio de levar água para sua plantação uma certa distância, né? Criar um sistema de irrigação. Então, a mineração e a irrigação surgiram ali dentro do contexto das primeiras civilizações que vieram da África, né? Isso é legal a gente guardar aí como um elemento, né, que compõe a cultura do povo africano, galera. Então, vamos lá. Além dessa questão da África ser o berço da humanidade, do começo da história humana recente, do povo dos homens, dos Homo sapiens, né? A gente tem também essa relação aí que eles tiveram historicamente com a Europa. A gente sabe que desde o século XV, lá entre 1400 e pouco, no final do século XV, começo do século XVI, os portugueses e outras potências europeias contornavam a África, né? Principalmente depois que os povos árabes bloquearam ali a trajetória entre o Mar Mediterrâneo, saindo pelo Mar Vermelho para chegar na Ásia, né? Eles começaram a contornar o território do continente africano. Demorava mais? Demorava. Mas eles começaram a entender e a interagir com esse território africano, né? A costa africana. Por quê? Durante essa transposição aí, esse translado pela costa africana, eles foram construindo feitorias. O que são feitorias? São fortes, são grandes depósitos fortificados para realizar transações comerciais com esses povos próximos ao litoral. Foi daí que depois se desenvolveu o comércio de escravos, né? Essa relação de exploração, de saque, de roubar, não tem aspas não, é de tirar a dignidade da vida dos povos africanos e transportá-los, né, para a América para ser transformados em mão de obra escrava, né? Então, no primeiro momento, houve uma relação comercial, né, e de proteção ali daquela feitoria, mas depois esses pontos foram utilizados para comércio de escravos, tá certo? E, claro que, já que o mar Mediterrâneo estava travado, a costa africana se transformou numa rota comercial para o Oriente. Então você tinha ali, junto com essas feitorias, junto com esse trajeto, toda uma nova rota que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos do século XV e século XVI, né? Entre 1401 até 1600, aí um espacinho de 200 anos, tá certo? Entre o século XVI e XVII, houve, como eu falei para vocês aí, reflexo dessa construção de feitorias, reflexo dessa rota comercial que foi criada, um grande comércio de escravos, né? Navios ingleses, navios holandeses, navios portugueses, navios espanhóis, né? Iam lá para essas feitorias, num primeiro momento negociavam com tribos que tinham servos, né? Servos de guerra, servos de conflito, mas depois passaram a escravizar, né? Subjugar essas tribos e levar elas cativas para a América, né? No primeiro momento foi uma relação comercial, depois foi uma imposição militar bélica, né? Para tirar esses povos da África e levar para a América, tá certo? Então essa relação dos europeus ela teve momentos, não foi simplesmente vamos chegar ali, vamos levar todo mundo embora. Não, ela foi se construindo uma relação de, claro, roubo, né? De aproveitamento, de massacre do povo, mas não foi chegar com uma sola
pé na porta e fala assim, não, agora o continente é nosso. Houve uma construção ali, né, que acabou se deteriorando, tá certo? Acabou criando essa questão do tráfico de escravos, mas que começou como uma rota comercial e construção de feitorias para fazer comércio entre os povos. No século XIX, pessoal, né, no final do século XIX, ali, ó, entre 1884 e 85, foi assinada a Conferência de Berlim, né, um acordo da Conferência de Berlim, onde as grandes potências europeias já não bastasse, né, a exploração dos recursos desde o século XV e a exploração dos povos africanos como escravos entre o século XVI e XVII, no século XIX eles simplesmente dizem que, olha, o território africano não é de ninguém, é um povo bárbaro, é um povo primitivo, vamos partilhar a África entre as potências europeias. Itália, Bélgica, Espanha, França, Alemanha, Holanda, né? Esses países acabam, a Inglaterra, acabam loteando, né? Literalmente dividindo, partilhando o território africano entre eles e criando colônias. Por isso a gente chama de neocolonialismo. O colonialismo tradicional começou lá na América em 1500 e o neocolonialismo na África, depois desse processo de tirar os escravos, de tirar os recursos entre o século XV e XVII, no século XIX, né, século XVIII também, mas no século XIX, há ali então o surgimento de uma nova forma de explorar a África, que é o neocolonialismo. Agora a gente tem colônias na África, tá certo? Vamos lá, ó. Só que esse processo também acabou, né, galera? Chegou uma hora que a Europa não tinha mais condições de manter esse controle sobre o território africano, mas por uma condição específica. Primeiro, por conta da crise de 1930, né, 1929, 1930, que tem a ver com os Estados Unidos lá, quando a Europa também teve uma crise, porque justamente eles tinham um mercado interligado, né? Muitos produtos americanos iam para a Europa e a Europa tinha grandes relações comerciais com os Estados Unidos também, tá certo? Então, em 30, em 29, a Bolsa de Nova York quebra, e isso tem um reflexo global no mundo, também para os europeus. E alguns países africanos, né, alguns povos africanos, aproveitam essa fragilidade econômica porque esse país, né, ele retrai economicamente, certo? Os europeus retraem economicamente, e aí você tem meio que o abandono dessas colônias, eles se aproveitam, alguns grupos rebeldes se aproveitam e conseguem sua independência. Isso vai aumentando durante a Segunda Guerra, porque os países europeus estão em guerra, tiram um pouco, né, do olho da África, certo? E isso vai se potencializando até os anos 90, com a queda da União Soviética, que também tinha uma influência muito grande em alguns países africanos, tá certo? Então, desde a quebra da Bolsa de Nova York, lá em 29, até a queda do Muro de Berlim, nos anos 90, você tem um processo linear, né, não simultâneo, não todos os países entraram no processo de revolução e de independência ao mesmo momento, mas você tem vários países alcançando a independência durante o século XX, né, dos anos 30 até os anos 90, tá certo? Vamos lá. Regionalização. Como a gente pode classificar o território africano, pessoal? A gente tem ali duas divisões principais, né? E dentro de uma delas a gente tem uma classificação subregional. Então a gente tem África Setentrional, que é aquela acima do deserto do Saara, né? A norte da África, que são os países banhados pelo mar Mediterrâneo, e a África subsaariana, aquela que fica abaixo do Saara, tá certo? A África subsaariana pode ser dividida em 4 partes. Se você tem o norte da África no norte, o que sobra? A África Central, a parte do meio, né? A África Oriental, que fica mais a leste, a África Ocidental, que fica mais a oeste, né? A África Ocidental banhada pelo Oceano Atlântico, África Oriental banhada pelo Oceano Índico, tá certo? E a África Meridional mais ao sul, né? Setentrional ao norte, meridional ao sul, ocidental a oeste, oriental
a leste e a África Central no meio. Questão do clima. A gente está falando de um continente, né? São vários países pequenos que ele tem, claro, uma dimensão continental, a gente está falando de um continente, vários tipos de clima, tá bom, pessoal? Olha lá, ó, clima tropical, desértico, equatorial, frio de montanha, a gente tem climas frios na África e o clima mediterrâneo e semiárido. O único aí frio é o frio de montanha, justamente por aquela questão da altitude influenciar, né, o gradiente térmico influenciar na temperatura. Vamos lá. Vegetação, lembrando que vegetação está associada ao clima. Então lá, ó, vegetação de deserto, estepe, pradarias, florestas tropicais equatoriais, savana, que é a mesma vegetação que a gente tem aqui no Brasil, no Cerrado, vegetação mediterrânea e vegetação de altitude, que é aquela vegetação lá do clima de montanha, né? Associada, vegetação de altitude, clima de montanha. Questão do relevo. Como a gente está falando de um continente, tem vários recortes do relevo que são importantes, né? A gente tem a cadeia do Atlas, que é um grupo de montanhas ao norte da África, né? O Planalto da Etiópia, que está mais a leste, né? Os grandes lagos que estão ali para baixo do Planalto da Etiópia, mas também a leste, acompanham esse tal do Rift Valley, que é um efeito geológico que está acontecendo, claro, ano após ano, mas vai demorar alguns milhões de anos para se concretizar, que é o afastamento de uma porção da África, a porção leste da África, ela vai se descolar do continente e vai formar como se fosse um braço ali independente. Claro que isso daqui a alguns milhões de anos. Isso a gente chama o Rift Valley, né? Que vai pegar ali, ó, por exemplo, que não é o exemplo, é a real, do Rio Nilo até o Lago Vitória. Se você vai pegar onde é o Rio Nilo, né? Vai Rio Nilo, o Lago Tangânica e o Lago Vitória. Ali naquele eixo você tem o Rift Valley. Provavelmente alguns milhões de anos para frente, essa parte do continente ela vai descolar e vai se afastar, vai se formar ali uma península, né? Além disso, na parte oeste a gente tem o quê? A planície do Congo, que é a parte mais baixa, né, perto da floresta do Congo, e o Planalto do Congo. Você tem primeiro a planície, depois o Planalto, né? O rio do Congo ali que nasce no Planalto e corre até a planície, né, por dentro da floresta, também é importante nessa região aí. Então você tem algumas características do relevo que valem a pena ser mencionadas e que a gente vai ver ao longo da apostila. Pessoal, hidrografia, isso aí também é legal, porque a gente vai lembrar que na África a água é uma questão importante. Todos os rios, com exceção ali, talvez do rio Congo, que corra para dentro da floresta, todos os rios e todos os lagos que existem na África, que são importantes, são áreas de grande povoamento. Rio Níger, lá na Nigéria, passa pela Nigéria, um dos países mais populosos da África. Rio Congo, está ali na floresta do Congo, né, entre Planalto e a planície do Congo. Rio Nilo, lá no Egito, área de grande povoamento histórico, e os lagos Tangânica e Vitória, que estão para baixo do Rio Nilo, ali no tal do Rift Valley que eu falei para vocês. Olha aí, o próximo capítulo fala da questão econômica da África. Vamos ver. Questão associada aí àquela história que eu falei da partilha da África, né? Como isso acaba criando uma condição de atraso e subdesenvolvimento para o continente. Eles estavam sendo explorados e ainda estão, no menor grau, né, sendo explorados desde o século XV, pessoal. Então, eles tiveram os recursos roubados, pilhados, eles tiveram os povos escravizados, depois eles tiveram o seu território compartilhado pelos europeus de uma forma extremamente desrespeitosa, né? Então isso, ao longo de 300, 400, 500 anos, né, cria com certeza uma condição muito propícia ao atraso econômico, atraso social e subdesenvolvimento. Né? Isso justifica com certeza o continente africano ser, infelizmente hoje, o pior continente em questões sociais e ambientais. Né? A gente tem ali também a América Central, mas a África acaba ganhando aí esse destaque negativo por conta desse processo histórico de exploração.
tá certo? Mas também, pessoal, a gente tem que destacar que existe dentro dos países africanos, né, alguns elementos econômicos que valem o destaque. Por exemplo, em alguns países da África, é, a economia é baseada na mineração e na agricultura. O Brasil também tem esse padrão, tá? A gente tem ali forte influência no PIB de produção agrícola e de mineração. Como a gente é um país desenvolvido um pouquinho melhor que a África, né, como continente, isso explica essa similaridade. Né? Na África também, os países que existem lá, a agricultura e a mineração são a base da economia. E existe também algum tipo de indústria, né, em alguns países, de beneficiamento de matéria-prima, tá bom? A gente vai mostrar ali nos próximos slides quais são os países mais desenvolvidos, mas os que têm indústria acabam sendo de indústrias de não muita tecnologia, somente de beneficiamento de matéria-prima, tá bom? E importa destacar aí também, pessoal, como um projeto não dos africanos, mas da China para influenciar esses países, né, desse continente a terem relações bilaterais, relações diretas com a China, eles são hoje o grande investidor, o grande financiador dos projetos de infraestrutura na África. Os chineses têm mais de 1 trilhão de dólares investidos em projetos de infraestrutura na África, né? Então hoje eles são ali aqueles que estão se aproximando. Não se sabe qual a intenção, né? A ideia é que se crie cada vez mais condições da África se desenvolver para que possa consumir os produtos chineses, isso é lógico. Mas qual é a vantagem para os chineses? Isso aí só a cada acordo que eles constroem aí, que a gente tem que pesquisar, se quiser saber um pouco mais, né? Mas atualmente, hoje, os chineses são o país que mais investe na África, isso é legal de saber. Vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, né, os países mais desenvolvidos estão aí, ó, que tem os maiores PIBs, na verdade, né? Que é o Egito, a Nigéria e a África do Sul, nessa ordem. O Egito tem o maior, a Nigéria o segundo maior e a África do Sul o terceiro maior, que vem principalmente desse elemento aqui, ó, o turismo, mas também de uma capacidade industrial que vem crescendo, né? Nesses três países, tanto no Egito, quanto na Nigéria, quanto na África do Sul. Primeiro, o turismo, mas também essa indústria lá de beneficiamento de matéria-prima que vem crescendo, né, com a ajuda dos investimentos chineses. Tem que fazer essa associação, essas ligações aí. Outra questão importante, pessoal, que na verdade até há uns anos era um pouquinho mais forte, mas que ainda tem ressonância na África, são os BRICS, né? BRICS que o Brasil faz parte lá, o Brasil, Rússia, Índia e China, antigamente era BRIC, e com a entrada da África do Sul, nos anos de 2010, né, se torna o BRICS, porque o S é de South Africa, né? Vem ali a formar então o BRICS. Por que, que a África do Sul acaba entrando nesse grupo aí de países emergentes? Como e ela nem é o país com maior PIB, né? Era o Egito. Mas como ela tem ali essa proximidade cultural com o Brasil, né? Tem uma identidade cultural também com a Índia, de colonização inglesa, certo? E, querendo ou não, a Rússia e a China estavam interessados no mercado africano, essa aproximação, né, da China e da Rússia, do Brasil e da Índia para com os sul-africanos é justamente para que os produtos desses países, desses 4 países, consigam entrar, né, com mais facilidade, consigam ter mais visibilidade na África de forma geral, através desse contato, dessa aproximação da África do Sul. Então, a entrada da África do Sul no BRIC, que se transformou em BRICS, foi justamente um convite aos países africanos a consumirem produtos, né, a consumirem mercadorias desses países dos BRICS, tá certo? Através dessa aproximação da África do Sul e, claro, também trazendo benefício para a África do Sul, que é o desenvolvimento, né? Você se relacionar com países que estavam crescendo na época, né? O BRICS ele foi formado no começo dos anos 2000, quando todos esses países aí apresentavam indicadores relativamente altos, tá certo? E a África do Sul entra como uma convidada, né? Ela é
representante do continente africano, justamente para aproximar o continente africano desses 4 países que chamaram ela para fazer parte do grupo, tá certo? Então vamos falar um pouquinho disso também na apostila aí. Questão do norte da África, né? Aqueles países que estão ali próximos ao mar Mediterrâneo e justamente também próximos à Europa, que acabam sendo aí grandes fornecedores de imigrantes, a grande maioria deles, uma parte deles pode-se dizer que são imigrantes ilegais. Se destacam aí, ó, Argélia, Marrocos e Tunísia, todos os 3 na parte ao norte da África, tá certo? Então vamos falar também um pouco desses 3 países, contextualizando aí né, esses pontos, a proximidade do mar Mediterrâneo, a proximidade com a Europa e a questão da migração ilegal. Por último, falando aí sobre a questão da demografia na África, né, a questão da população, que é o último capítulo que a gente vai trabalhar na prova 2, né? Como a gente está falando de um continente, é claro que a gente vai falar sobre a diversidade étnica, né, os povos que compõem a África, a diversidade linguística e a diversidade religiosa, né? Lembrando que lá você tem diversas tribos com diversos costumes, diversas religiões que não são populares, que não são universais, como o cristianismo, como o budismo, né?